Fala galera, tudo bem? Eu sou Osvan Moraes, seja bem-vindo ao canal Good News, que significa boas novas, boas notícias. Nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, do Senhor Jesus que nos deu essa boa notícia, que é a boa notícia do Evangelho, da salvação em Jesus. E antes de começar o vídeo, antes de nós irmos para a Palavra de Deus, eu queria pedir para você que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para que chegue as notificações e que você deixe o seu like, tá? Deixe o seu like bem que tá aparecendo aqui, ó. Seu like, tá bom? Que você me ajuda muito para o crescimento desse canal e para levar a palavra de Deus, que é mais importante para todos. Amém? Eu quero também agradecer a todos que têm se inscrevido no canal e que têm compartilhado esse vídeo, que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possível e que a palavra de Deus seja pregada. Amém? A Bíblia diz que se nós não pregarmos, as pedras vão pregar. Deus vai levantar qualquer coisa. Ele fez uma jumenta falar, mas alguém tem que falar a palavra de Deus. Amém? Queridos, diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 5 em diante, diz assim, não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aí olha só o que diz no versículo 7, que interessante. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Versículo 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Queridos, eu sou assim impressionado com a palavra de Deus, como ela relata tantas histórias e na verdade a nossa história, aquilo que Deus tem feito desde o princípio. E o tema desse vídeo, queridos, é por que Deus nos criou? Na verdade é uma pergunta, né? Por que Deus nos criou? Sabe, queridos, Deus, ele em sua infinita sabedoria, em seu infinito poder e glória, ele não é um Deus limitado. Ele está além, ele está no presente, ele está no passado, ele está no futuro. E Deus, ele criou o ser humano com o objetivo de ter um relacionamento. Você sabia disso? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus me criou? Por que Deus me colocou nessa terra? Sabe, talvez você tenha tantas perguntas. Por que o mundo tem tanta maldade? Por que acontece tantas coisas? Talvez isso passe pela sua cabeça. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus, ele te criou, ele criou eu, ele criou você para ter relacionamento com ele. Saiba que Deus, ele nunca quis que a gente se afastasse dele. Nunca foi. O projeto de Deus não é esse. O projeto inicial de Deus era ter relacionamento com o homem e o homem viver para sempre diante dele, falando com Deus todos os dias. Você sabe que aqui no livro de Gênesis mesmo, essa aqui é a minha Bíblia, a Bíblia Difflin, né, da igreja que eu congrego, e você sabia que desde o princípio Deus não queria isso? Deus, ele ia no jardim todo dia, pela viração do dia, ele ia e ele conversava com Adão, ele batia papo com Adão, todos os dias. Mas, infelizmente, o ser humano, ele fez a sua escolha, porque Deus, ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, que você pode escolher o que você quer fazer. Então, até hoje, Deus, ele continua deixando a gente escolher o que a gente quer. Você sabia que Deus não te obriga a querer Ele? Ele não te obriga, você tem que querer Jesus, você tem que querer Deus. E é interessante que ele ia todos os dias, o próprio Deus, você já imaginou?
O próprio Deus ia conversar com Adão e Eva todos os dias, né? E mesmo Deus orientando, ensinando que eles não deveriam comer daquele fruto, que eles não deveriam provar, tocar, chegar perto daquele fruto, eles foram lá e provaram daquele fruto que não era para ter feito. E você sabe, talvez não todos que estão me ouvindo, mas muitos já, que eu estou falando aqui já devem ter lido essa passagem na palavra de Deus, que fala que quando o homem comeu do fruto, naquele momento os olhos deles se abriram e eles descobriram que eles estavam nus. Significa que a maldade entrou no coração deles. Você vê hoje, é tanta nudez que as pessoas elas têm maldade na cabeça dela. Mas quando Adão e Eva não tinham pecado, eles não tinham essa maldade. Para vocês terem uma ideia, eles conviviam nu o tempo inteiro e eles não sentiam, né, vergonha um do outro. Por quê? Porque era uma coisa normal, eles não tinham maldade no coração. Mas quando eles pecaram, como eu já falei no vídeo passado, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando o homem pecou, ele acabou perdendo totalmente a noção do que era bom ou o que era mal. Foi quando eles se afastaram do Criador e eles passaram, sim, a viver com seus próprios meios, né? E, infelizmente, Deus ele teve que expulsar Adão e Eva do paraíso para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, para que eles não vivessem para sempre. Eu estou preparando uma série para explicar mais um pouco sobre o pecado, sobre o plano, o projeto de Deus. Mas o que eu quero deixar para você é isso. Deus te criou, meu irmão, para ter relacionamento contigo. Para ter relacionamento. Ele quer que você volte para o jardim do Éden, para você ter relacionamento com Ele, para você poder experimentar o melhor que Ele tem para a sua vida. Você sabia que antes de eu conhecer Jesus eu me sentia incompleto, mas hoje eu me sinto tão completo, cara. Eu posso ter o que comer, não ter o que vestir, ou não ter, sabe, as melhores coisas, mas eu sou tão feliz com Jesus, cara, porque Ele é tudo para mim. A presença dEle é melhor do que qualquer outra coisa. E quando o homem pecou, a primeira coisa que ele perdeu foi a presença de Deus na vida dele. E o homem sem Deus, ele não é nada. É interessante o seguinte, que cada ser humano, cada animal, ele vive no seu habitat natural. Se o peixe sair da água, ele morre. Eu vi um vídeo sobre isso muito interessante. Se ele sai da água, ele morre. Se a planta não é regada, ela morre. Então, cada um tem o seu habitat natural. O homem veio da onde? O homem veio de Deus. Se ele sair de Deus, ele morre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, o pecado é muito sério. É por isso que Jesus veio e Ele pagou um preço por nós naquela cruz. Então, queridos, Deus te criou para ter relacionamento. Você sabia que Deus está louco para conversar contigo, mas você não ouve Ele? Né? Às vezes a gente passa o dia inteiro e não tem um tempo para o Senhor. Mas eu quero te incentivar, sabe, a voltar a caminhar com Jesus, a voltar aos rolés do Jardim do Éden. Né? Como, Zivan? Como? Oração, leitura bíblica. Mergulha nisso, sabe, queridos? Que você vai ver que Deus ele vai falar contigo de uma forma poderosa. Que Deus abençoe a sua vida e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, coloca no vídeo no grupo da família, seus amigos, e para aquela pessoa que você ama muito, ele precisa saber dessa boa notícia, dessa boa nova do reino de Deus, que ele pode voltar para o Éden sim, e voltar às caminhadas diárias com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.